Agora sim, dita apresentado o nosso irmão, queria que vocês lessem comigo o capítulo 1 da carta, primeira carta do apóstolo Pedro, e nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 21. Já te adiantando que domingo que vem na ceia você vai ouvir do 22 ao 25, tá bom? Irmãos queridos do Senhor, nós estamos seguindo uma sequência preciosa nesta carta, no primeiro capítulo apenas dela. Hoje já é a quinta vez que nós estamos trabalhando esse texto. Num primeiro momento, nós falamos do versículo 3 até o versículo 5, depois falamos do versículo 6 até o versículo 9, depois falamos do versículo 10 até o versículo 12, semana passada falamos do versículo 3 até o versículo 16, e hoje vamos falar do versículo 17 até o 21. Pedro está escrevendo para trazer esperança. Isso é bom que a gente entenda. O propósito dessa carta é essa chamada Carta da Esperança. Ele está escrevendo com o objetivo de trazer esperança para a igreja, para quem ele se corresponde, a quem ele também chama de eleitos, forasteiros do nosso tempo, mas elas são preciosas demais para a gente compreender o raciocínio de Pedro e compreender aquilo que o Espírito quer nos mostrar. Quando ele fala que somos eleitos, ou seus nasce antes que houvesse mundo, numa soberana eleição de Deus, numa graça eletiva de Deus, que chamou para si um povo, que elegeu para si um povo. Esse povo, ele chama de forasteiro. E a palavra aqui no grego, outras palavras similares a essa, é peregrino. A palavra tem o sentido de é um povo que está aqui, mas não é daqui. É um povo que é tirado daqui e depois enviado de volta, mas representando um reino que não é daqui. Esse é o sentido de forasteiros, aqueles que caminham nessa jornada da vida, trazendo eh, uma vida que deriva de uma outra dimensão, que representa um outro reino, e eles estão aqui. Esse é o sentido de forasteiros e peregrinos. Eles estão aqui, mas eles não querem fazer morada aqui. Em outras palavras, eles estão aqui em missão. Então, isso mostra que a igreja é um povo essencialmente missional. E por que você entende por esse texto que esse é um povo de missão? Porque ele diz que esses eleitos e forasteiros estão na dispersão. Uma palavra grega que é a palavra grega diáspora, muito usado no judaísmo para falar daqueles judeus que vivem fora da Palestina. Esses são os judeus da diáspora, os judeus da dispersão. Então, Pedro está tomando essa palavra aqui no versículo 1, falando dos eleitos e forasteiros da dispersão, para dar uma abrangência ainda maior. Ele está dizendo que a igreja do Senhor é um povo que representa um reino espalhado por toda a terra. Então, isso chega até nós. Quem nós somos? Eleitos, forasteiros, representamos um reino e vivemos dispersos, mundo afora. Parte desse povo eleito e disperso está sentado aqui, hoje, ouvindo a palavra do Senhor. A esses eleitos, forasteiros, dispersos, Pedro fala de esperança. E essa esperança que o apóstolo está trazendo a esse povo é uma esperança oriunda da morte e da ressurreição de Jesus. É uma esperança que não vem do mundo no qual eles são dispersos. É uma esperança que não vem do mundo no qual eles são forasteiros. É uma esperança que deriva de uma realidade, de um fato ocorrido na história, mas de implicações espirituais, teológicas sem precedentes. É uma esperança que vem da morte e da ressurreição de Jesus, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está assentado à direita da majestade e enviou o seu Santo Espírito para conduzir esse povo da dispersão, de modo que ele viva cumprindo uma missão dentro de um mundo com todos os seus obstáculos, com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas. Então, prestem atenção, Pedro está falando de esperança.
mas uma esperança que deve ser o combustível de um povo que vive em meio às lutas, às oposições, às resistências, de representar um reino eterno de Deus dentro de um império momentâneo das trevas. É um desafio muito grande. Por onde a igreja passar, ela precisa ser representante do reino de Deus, mas dentro do império das trevas. Ela é luz, ela é sal, e luz só tem sentido quando adentra as trevas, e sal só tem sentido quando adentra alguma coisa para conservar e dar tempero. Assim é o povo eleito, forasteiro e que está disperso. Precisa de esperança. A esperança, guarde na tua mente, é o combustível da vida cristã. Jesus morreu, ressuscitou, prometeu voltar, e na sua volta seu reino será consumado, toda lágrima será retirada, mas é possível sermos filhos de Deus e andarmos como os filhos das trevas. Por isso você tem que prestar atenção nisso aqui. E ele vai começar dizendo uma palavrinha só, como que ele estivesse lidando com o óbvio. O ponto de Pedro aqui é como se eu vou falar para vocês o que é óbvio, o que é claro, o que vocês precisam entender. E ele começa com uma expressãozinha, ora, essa e nós viveremos para sempre com ele, é o que Pedro fala da salvação que há de se revelar no último dia. Então, esse povo eleito, forasteiro e disperso, é um povo salvo, que está sendo conduzido salvo e que será plenamente salvo. Nós estamos nessa jornada entre a cruz de Cristo e a glória que há de ser revelada. Nessa jornada entre a cruz de Cristo e a glória que há de ser revelada, esse povo eleito, forasteiro, que anda disperso, vai ter que encarar todas as oposições ao reino de Deus, todas as lutas, todas as dificuldades, e com um diferencial. O que move esse povo no meio das lutas não é um tipo de esperança que ele possa tirar deste mundo, desta terra, e sim uma esperança que advém da morte, da ressurreição de Jesus. Isso por si só já tem implicações grandes em nossas vidas no cristianismo do século XXI. O cristianismo do século XXI tem sido mal instruído, mal ensinado, e muitas pessoas estão na igreja procurando Deus para que tenha esperança aqui, para que conquiste aqui, para que ganhe aqui. Por isso, muita gente frustrada dentro da igreja, porque alimentaram expectativas daquilo que a Bíblia nunca disse. A Bíblia nunca disse que Deus seria um ser que agiria a teu favor à medida que você aperte o botão dele por meio da oração. Deus não é um objeto que nós manipulamos. E aqui Pedro é profundo nisso. O texto que nós estamos lendo, obviamente, ele é sequencial daquilo que vem anteriormente a ele. E se você lembra bem daquilo que nós falamos na semana passada, Pedro vai dizer que nós precisávamos ser sóbrios, sermos vigilantes, esperarmos inteiramente na graça que é de ser revelada. Depois ele coloca o modelo e fala assim, como filhos da obediência que vocês são, que vocês possam ser santos em todo o vosso procedimento. Ele fala no texto anterior a esse. Então, o que eu quero que você comece a entender aqui para você mergulhar na amplitude desse texto? Essa vida cristã entre a cruz e a glória envolve todas as dimensões da tua vida. Jesus não é senhor de uma parte da tua vida. Então, tudo que você faz na tua vida, você tem que se perguntar se você faz segundo aquele que te chamou. Se você faz segundo o reino que você representa. Se você faz representando esse reino ou se você faz usando um nome para querer exatamente aquilo que esse mundo caído está desejando. Então, são coisas que nos levam a uma reflexão muito séria e muito particular. Eu não posso refletir por você. Você precisa refletir. Tua área, a tua vida é composta de diversas dimensões, diversas esferas. Esfera familiar, esfera profissional, como tudo que Deus te deu.
Tudo é criação de Deus. A família é criação de Deus, o trabalho é criação de Deus, o tempo é criação de Deus, o lazer é criação de Deus. Tudo isso é criação de Deus. Tudo isso está ao seu dispor. A pergunta é como você lida com tudo isso? Como que você lida com aquilo que Deus criou? Se você lida com aquilo segundo aquele que te chamou e que é santo, ou se você lida com isso de acordo com aquele que você sempre viu, sempre que achou, da herança que você absorveu desse mundo caído. Quando Pedro diz isso, ele vai agora falar de três coisas, ou melhor, são três blocos de assuntos importantes aqui, nesses versículos 17 até o 21. Primeiramente, Pedro vai falar da inevitável relação entre fé e prática. Depois ele vai falar da necessidade de uma consciência da redenção. E por último, ele vai falar da mediação que Cristo faz entre nós e Deus. Cada bloco desse pensamento de Pedro tem seus desdobramentos. E quando eu estava debruçado nisso para pregar hoje, eu falava comigo mesmo: Afrânio, será que você consegue falar isso tudo no tempo que você tem? E eu mesmo respondi: não se preocupe com o tempo. Se você não conseguir falar, fale depois, mas não deixe de falar o que tem que ser dito, que esse povo precisa ouvir isso, porque eu tenho ouvido isso, tem cortado a mim e precisa cortar a vocês. Então venha comigo no primeiro ponto que Pedro chama a atenção, e você precisa sempre entender o texto em conexão com aquilo que ele já acabara de escrever. Ele vai terminar o 16 e ele diz assim, no verso 16, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Essa afirmação do versículo 16, ela é decorrente daquilo que Pedro disse no verso 16, quando ele diz, sejam, no verso 15, quando ele diz, sejam santos em todo o vosso procedimento. Irmão, desculpa insistir nisso aqui, porque você tem o seu procedimento, por exemplo, de se relacionar com os outros. Você se relaciona com outras pessoas, inclusive na igreja. A pergunta que você deve fazer é se esse teu relacionamento é santo ou não. Se ele é um relacionamento de você como filho de Deus ou não. Pressão. Ele está caminhando. Eu vou mostrar para vocês algo óbvio agora. Ora, é o que ele diz no verso 17. E prossegue. Deixa eu tentar falar parafraseando aqui. Eu estou com a revista e atualizada diante dos meus olhos, mas eu vou falar um pouquinho assim, dentro que a gente entenda. Ele diz, ora, se vocês invocam a Deus como Pai, ele está apontando uma realidade. Se vocês invocam a Deus como Pai, a palavra invocar aqui, dentro do original do texto grego, significa aquele que pede favor, que suplica por uma intervenção. Tem a ver com o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O que está na mente desse pescador, escritor aqui? Se vocês caminham no tempo da peregrinação de vocês e muitas vezes nos embates da vida, vocês pedem socorro a ele, vocês clamam por ajuda, aquele que vocês chamam de pai, então presta atenção numa coisa. É o que diz Pedro. Ora, se vocês nessa caminhada de luta, muitas vezes, clamam por ajuda, recorrem a Deus a quem vocês chamam de Pai. E ele prossegue. Esse Pai, que vocês mesmos sabem, é Pai justo e juiz. Porque ele vai dizer, esse que você invoca como Pai, ele julga, sem acepção de pessoas. Ele julga segundo as obras de cada um. Então, preste atenção aqui. O que esse homem está dizendo? O que o Espírito quer nos mostrar hoje? Vocês são eleitos, vocês são forasteiros. Vocês andam dispersos. Vocês lidam com dificuldade. Vocês lidam com oposições. Vocês lidam com lutas, resistências sérias na caminhada de vocês. O combustível de vocês, o que impulsiona vocês, é a esperança que o Evangelho vos traz.
E no meio dessa luta, vocês muitas vezes pedem socorro a Deus. Vocês invocam a Deus. Esse Deus vocês chamam de Pai. Esse Deus que é Pai, ele julga sem acepção de pessoas. O ponto aqui, irmão, quando se fala de juízo de Deus, normalmente a gente pensa num juízo escatológico, num juízo que virá quando o Senhor voltar. E isso é uma verdade plena, mas Pedro está indo aqui num ponto diferente daquilo que a gente imagina. Ele está falando do juízo de Deus no tempo da nossa peregrinação. Ele está falando da disciplina do Senhor hoje, aqui e agora. Ele está tentando para uma coisa que às vezes a gente não percebe. As nossas declarações doutrinárias, teológicas, muitas vezes bonitas, bem articuladas, bem apresentadas. Por exemplo, Deus é Pai. O Senhor é o Pai nosso que está no céu. Então, isso é uma declaração teológica. Ele é Pai, ele julga, ele é justo. Você está declarando tudo isso, você prega para outro isso. Você é capaz de ensinar isso a outro, porque isso não é uma proposição teológica. Ele é Pai, ele é justo, ele é juiz, ele julga. E normalmente nós pensamos que ele vai julgar os ímpios quando ele voltar. Isso é verdade. Mas Pedro está falando de um julgamento do justo. Ele está falando, se vocês têm ciência de que ele é Pai e de que ele julga sem acepção de pessoas, então andem em temor. Quando eu digo que o julgamento é para aqui e agora, que ele diz, andem em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isso nos remete à ideia, irmãos, que nós não podemos perder de vista. O Deus que é Pai perfeito. Ele não é Pai como nós somos pais. Ele é um Pai que, por ser Pai, por amar, por ser justo, ele disciplina. O Senhor pune os filhos dele. Então, escuta uma coisa: a prerrogativa de ser filho de Deus não nos isenta do seu julgamento justo. Por isso que ele falou: sejam santos em todo o vosso procedimento, que ele vai julgar segundo o proceder de cada um. Então, você que está me ouvindo, se você fala, no momento do sufoco da tua vida, como todos nós vivemos, você clama a Deus como Pai, você suplica o socorro dele, todos nós fazemos isso. Todos nós ainda vamos fazer isso. Suplicamos a Ele o socorro do Pai. Venha ao meu socorro, Senhor. Tu está vendo a minha necessidade. Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua ajuda. Às vezes em questões espirituais, às vezes em questões emocionais, às vezes em questões materiais mesmo. Senhor, eu preciso que uma porta se abra. Senhor, eu preciso que essa questão. Você está pedindo o favor de Deus. Você está invocando como Pai. Você está clamando pelo socorro dEle. Então entenda uma coisa nessa cabecinha cristã que você tem. Se você está clamando o favor daquele que você diz que é Pai, e ele de fato é, saiba que os olhos desse Pai estão em todas as áreas da tua vida. Tudo o que você faz, até nos teus pensamentos. Às vezes, irmãos, a gente não entende. Às vezes a gente chama de prova aquilo que é o pesar da mão de Deus. Nós achamos que é o diabo que está provando, que é o diabo que está tentando. Às vezes é Deus que está te retendo. Às vezes é o Senhor que está te disciplinando. Porque às vezes a boca que chama ele de pai é a boca que amaldiçoa o seu irmão. A boca que chama ele de pai é a boca que nega o louvor para ele num domingo porque você trocou ele pelo churrasco da tua casa. Essa boca que chama de pai tem que ter temor. E o temor, irmãos, no princípio da Escritura, ele é o que traz à tona a sabedoria. O temor a Deus é o princípio de uma vida sábia. E a falta de temor é a abertura de uma vida insana, insensata, nécia, e que Deus vê.
Imagina, irmãos, você louva a Deus aqui com o Pai, e daqui a pouco você sai daqui com o teu carro vazio, e você vê teu irmão com 2 crianças andando no sol para pegar um ônibus, você anda, você passa com o carro dele, você nem presta atenção nele, foi a boca que acabou de chamar Deus de Pai. Agora são os olhos que não enxergam um que é teu irmão, que é filho do mesmo pai. E Pedro está falando assim, ele julga sem acepção de pessoas, quer dizer que ele julga crentes e não crentes, pastores, ovelhas, membros, todos eles. Ninguém está fora disso. Ele julga com justiça e ele julga de acordo com as obras de cada um. Hoje você está aqui louvando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, mas eu não sei o que que você faz quando você sai daqui. Mas os olhos deles sabem onde você está, onde você pisa. A onisciência deles sabe o que está no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos. E ele julga. O ponto interessante aqui, irmãos, é que ele disciplina porque ele ama. É aqui que talvez seja um contraponto com a vida nossa dentro da pós-modernidade. No mundo pós-moderno, as pessoas não querem ser punidas, não querem ser disciplinadas, não querem ser corrigidas, não querem ser julgadas. Cada um tem a sua verdade, cada um toca a sua vida do jeito que quer e Deus é pai de todos. Isso é muito bonitinho, mas é igual Papai Noel, não existe. O que existe é um Deus santo e julga segundo o teu procedimento. E vou dizer uma coisa que já tenho dito aqui, mas repete, esse ambiente aqui ele é um ambiente propício para nós demonstrarmos uma imagem para o outro que de fato nós não estamos sendo quando saímos daqui. Significa que o termômetro que mede a tua espiritualidade não está aqui, está fora daqui, está entre esse domingo e o outro. É quando você lida com as adversidades da vida que você pede socorro a Deus, é como se Pedro estivesse lá falando no teu ouvido. Você não pediu socorro a Deus? Ele é pai e ele julga segundo a obra de cada um. Então tema. Tenha temor. Temor por quê? Porque ele vai me lançar no inferno? Não, porque ele vai te disciplinar. E a disciplina, no momento que ela é aplicada, ela não traz boa coisa, não, dói. Depois você sente um fruto pacífico de justiça em você, que quem te disciplinou foi teu pai, teu verdadeiro pai. Não foi uma disciplina destilando uma raiva, destilando uma vingança. Foi uma disciplina que destilou seu amor, sua justiça, a sua integridade. Então, esse é o primeiro ponto. O que nos mostra aqui nesse primeiro ponto, irmãos, que não há nenhuma possibilidade de você dissociar doutrina e prática. Aqui, para quem gosta de teologia, é bom ouvir isso. É uma relação indissociável entre o que eu afirmo crer e a maneira como eu vivo. A maneira como eu vivo é que vai dizer de fato o que eu creio. As expressões verbalizadas que saem dos nossos lábios não necessariamente significa aquilo que somos e aquilo que vivemos. Pode ser até as verdades que nós afirmamos. Então ele está dizendo: se vocês afirmam que ele é pai, tem uma implicação para a vida de vocês. Andem com temor. Então, se vocês afirmam que ele é pai e não andam em temor, significa que essa afirmação é apenas teológica e mais nada. É apenas uma ortodoxia morta. É apenas uma doutrina na mente que não envolveu o teu coração, que não envolveu o teu ser. Irmãos, vocês podem ter certeza que nós somos assim. Vocês podem ter certeza que nós temos uma capacidade enorme de esquecer o que Deus falou para nós aqui dentro desse espaço, assim que saímos daqui. Eu digo isso, irmãos, não porque eu sou um profeta, não, é porque eu sou um ser humano que vivo, que convivo, que percebo. Às vezes, já aconteceu inúmeras vezes, eu estar pregando coisas assim, de
de ver a igreja vibrar com o que está ouvindo, e daqui a pouco eu saio dali, eu vejo um comportamento que é totalmente contrário àquilo que a pessoa acabou de falar, glória a Deus. A pergunta é que você não ouviu o que eu falei? Então, essas coisas Deus está tratando conosco. Pastor, por que Deus está tratando conosco de uma forma muito especial? Porque Deus está levantando o remanescente dentro dessa pós-modernidade onde a igreja está se perdendo. A igreja está se dissolvendo nesse momento. A igreja está se secularizando. A igreja está virando lugar de evento. A igreja está virando lugar de entretenimento. O ambiente eclesiástico está sendo moldado a gosto do cliente. E Deus está levantando um povo que diz não a isso. Então você precisa estar aberto para não só afirmar o que crê, mas respaldar o que crê na maneira como você vive. Então, hoje, como tantos outros sermões, não é para você ficar pensando em A, B, C, Joãozinho, Mariazinha, é para você pensar em você. Se você afirma que Deus é Pai, que Deus é justo, às vezes nós somos bem eloquentes, né? Olha, tem gente que é bom de oratória, gente, tem gente que é bom de argumento e argumenta usando a Bíblia para lá e para cá. A questão é se esses argumentos eles são respaldados pela maneira como você vive. Se você fala que ele é pai, você tem que viver temendo a ele. O temor a ele que vai te dar a sabedoria necessária para você evitar isso, evitar aquilo, entrar por esse caminho, evitar aquele caminho. Isso é um ato de sabedoria. Sabedoria, do ponto de vista bíblico, é o conhecimento posto em prática. Isso é sabedoria. O restante é só inteligência. Sabedoria é a verdade posta na prática da minha vida. Isso é sábio. O sábio não é aquele que sabe. O sábio é aquele que aplica o que sabe na maneira de viver. Esse é sábio. E olha, aquilo que eu já falei para vocês. Qualquer um quer ficar do lado de um sábio. Qualquer um quer ouvir um sábio. Qualquer um. Agora, o que é tolo, o que é sábio, ele não é ouvido por qualquer um. Ele é ouvido por aqueles que ele consegue manipular com seus argumentos de boa oratória e de boa retórica. Esses estão ao lado dele. Mas o sábio não. O sábio é procurado. A presença do sábio faz bem, porque a vida dele respalda aquilo que ele crê, aquilo que ele entende como verdade. Então, feita essa observação de Pedro, começado com o ora, ora. Se vocês fazem isso, então vocês têm que ter isso na vida de vocês. É o óbvio, é o óbvio. Se eu aqui levanto as mãos e falo assim, tu és Senhor e Rei, cantando. Mas quando eu saio daqui, eu sou o Senhor da minha vida. Tu és Senhor e Rei, mas eu faço da minha vida o que eu quero. Tem algo que não bate. Depois disso, ele vai começar o verso 18, com mais uma expressão para a gente pensar. Que no verso 17 ele começa com ora. No verso 18 ele começa como? Sabendo que. Irmãos, o que esse pescador quer dizer para nós aqui e queria dizer para os seus leitores lá? Ele diz que o temor, que ele acabou de falar no verso 17, só é possível ser desenvolvido se tenhamos consciência do que cremos. Sabendo que, por que eu tenho que andar com temor no tempo da minha peregrinação? É porque vocês sabem e vocês precisam continuar sabendo. Sabendo o quê? A expressão do verso 9, sabendo o quê, não significa exatamente procurar saber o quê. Ele diz sabendo o que vocês sabem. Tendo consciência do que eu ensinei a vocês. Tendo consciência do que é a redenção, então temam. O que envolve todos esses versículos aqui, irmãos, é a associação de fé e prática. Ora, se vocês invocam, temam. Ora, se vocês sabem, sabem o quê? O que Pedro está falando? Sabendo que
Primeira coisa que ele fala do saber cristão é ter a consciência de um resgate. Deve haver a consciência de um resgate. Deve haver uma consciência de que nós fomos tirados de um lugar e de uma maneira de viver que nós não sairíamos por nossa própria conta. Significa que ele nos tirou de um ambiente que nós não poderíamos sair por nós mesmos. Aí é o sentido de resgate. Foi resgatar. Você estava na mão de outro. É o que ele vai dizer no verso 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. De novo, ele projeta algo para além daqui. É para além do aqui e agora, é para além do que eu pego, é para além do que eu tenho. Vocês foram resgatados, mas não foi mediante coisas corruptíveis. De novo, ele vai usar a figura da prata e do ouro. Nos versículos anteriores, ele usou essa figura para falar da nossa fé, que é mais valiosa do que a prata e o ouro quando são depurados. Agora ele está falando: vocês foram resgatados mediante não coisas corruptíveis, não coisas que acabam, não coisas que se findam, não coisas que corrompem. Vocês foram resgatados não por prata e ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus. Aqui, irmãos, nós devemos reparar nesse retorno que ele usa a figura de prata e ouro. Ele está falando que assim como a nossa fé é mais valiosa do que tudo, ele está dizendo que o nosso resgate é incomparável em valor. É mais valioso do que prata, do que ouro. Mas quando ele diz isso, se eu parasse aqui, por exemplo, você já ia chegar à conclusão que pelo sangue de Jesus você foi resgatado do pecado. Você foi resgatado da condenação. Você já pode entender completamente, você está correto na tua teologia, que vai dizer que pelo sangue de Jesus você foi perdoado, pelo sangue de Jesus você foi resgatado das trevas, pelo sangue de Jesus você foi tirado das garras de Satanás. Talvez o que você ainda não tenha parado para pensar é que o mesmo resgate que te tirou das garras do diabo também te tirou de uma maneira de viver fútil, vã, vapor. Reparem. Ele fala primeiro do resgate, depois ele fala qual era a nossa condição quando fomos resgatados. Isso aqui é bom, irmãos, a gente entender textos como esse, para você olhar para você e começar a se conhecer. Conhecer da onde você foi tirado. E aqui o ponto é, quando você conhece da onde você foi tirado, você sabe se avaliar se você vive hoje de acordo com aquele que te tirou ou você continua vivendo de acordo com o ambiente da onde você foi tirado. Aqui é o teste para nós, de onde ele nos tirou. Ele diz: vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento. Em outras versões, talvez tua Bíblia tenha essa versão, da vossa vã maneira de viver. Irmãos, a vida está repleta de futilidade. E se você pensar como eu tenho pensado, a gente está vendo hoje futilidade do lazer, a futilidade dos prazeres. Essas pessoas não estão mais tendo prazer em Deus, tem prazer no novo procedimento que fez no seu corpo. Eu nunca vi uma geração mais patológica do que essa. Não tem mais prazer em Deus, tem prazer nas coisas. Para você se sentir bem, você tem que conquistar uma coisa nova. Aí eu estou para baixo, sabe o que eu vou fazer? Vou botar um lábio. Estou para baixo, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma tatuagem nova. Isso é fútil. Isso é uma maneira fútil de viver. Isso não é uma maneira cristã de viver. Antes que você me censure, não estou falando que é proibido botar lábio, não estou falando nada disso. Nem estou censurando se você faz a tatuagem. Você tem as suas razões para fazer isso. Se você faz isso, porque de alguma forma isso dá algum tipo de satisfação para você, reveja o teu procedimento. Pode estar ainda relacionado a uma maneira fútil de viver, uma maneira vã de viver. E o texto está dizendo que você foi resgatado disso.
que você não sairia dessa maneira de viver por você mesmo. Agora preste atenção no que esse cara vai falar para você. Cristo pode ter te tirado de uma vã maneira de viver, mas essa vã maneira de viver pode não ter saído de você ainda. Mesma coisa de lei, ele nos livrou da maldição da lei, mas tem gente que precisa de um legalismo para poder obedecer a Deus, precisa de um chicote. Então preste atenção nisso, não foi mediante coisas corruptíveis. Isso aqui é muito sério que ele está falando, que o sangue precioso de Jesus foi para te tirar de uma maneira fútil de viver, de se comportar, de pensar, de agir, das tuas preferências. Coisas loucas, irmão. Homens cristãos que vivem o pico da sua satisfação quando seu time ganha e o pico da tristeza quando seu time perde. Isso é fútil. Isso desonra o evangelho. O que Pedro está dizendo aqui é que nós somos libertados disso. A ideia aqui, irmãos, entenda, a ideia é que esse povo é forasteiro. Esse povo está aqui com uma consciência missional. Se esse povo forasteiro não estabelecer diferença entre aquilo que eles são, naquele que o libertou, daquilo que eles eram nesse mundo de peregrinação, você desonra. Aqui, irmãos, o que Pedro está dizendo, em outras palavras, estou procurando ser o claro mais que eu possa ser para você entender. Pedro está falando se você banaliza a salvação, você não vive como filho. Se você não entende que ele te resgatou disso tudo, você está banalizando o que ele fez. Ele te resgatou, ele te tirou, você não saía de lá com suas próprias mãos. Interessante que ele vai dizer que essa maneira vã de viver, ou esse fútil procedimento, foi herdado. Vocês herdaram dos vossos pais, daqueles que vos precederam, vocês herdaram desse próprio mundo. O comportamento que vocês tinham, a maneira como vocês viviam, a maneira como vocês lidavam com a realidade à volta de vocês, era fútil. Vocês herdaram isso, vocês já nasceram nesse meio. Só que agora vocês foram resgatados desse meio. Vocês pertencem a um outro reino. Vocês não podem mais viver de maneira fútil. Então, irmãos, perdoa-me se eu insisto aqui, mas eu creio que aqui talvez esteja o maior problema da igreja hoje. É respaldar o que você crê pela maneira como você vive. Talvez esteja o maior problema aqui. Eu digo assim com meu coração cortado, mas digo eu, não o Senhor, que o cristianismo dessa época imita mais o mundo do que a Deus. Digo eu, pelo que eu observo. Porque quando eu olho a forma de vestir, a forma de falar, a escala de prioridade, aquilo que dá prazer, eu não tenho visto muita diferença entre um crente e um não crente. Não tenho visto. Se o crente dando a marcar o corpo todo, se o não crente dando a marcar o corpo todo, o crente também vai marcar o corpo todo. Se aparece uma nova moda cujo decote é lá embaixo, o crente vai botar esse decote e vai vir aqui louvar o Senhor. É fútil o procedimento. Só que o que Pedro está falando aqui é que ele julga. Ele julga segundo a obra de cada um. Irmãos, ou eu estou vivendo em outro mundo, ou eu estou interpretando uma realidade à minha volta. Que a percepção que eu tenho é que tem crentes que não oram mais, crentes que não amam a escritura, que não têm vida diária com a palavra, que não têm perseverança em oração. Parece que é isso que está diante dos meus olhos. E o que Deus está falando através da pena do apóstolo Pedro é: olha, se vocês me invocam como pai, se vocês sabem que eu julgo segundo minha justiça,
e não há acepção de pessoas, então que vocês vivam em temor. Ah, por que, pai, que eu tenho que viver em temor? Porque vocês sabem que vocês foram resgatados e que não foi por coisa inferior, não, foi pelo sangue do meu filho. Vocês foram resgatados das trevas, foram justificados, perdoados o pecado de vocês e resgatados de uma maneira vã de viver que esse mundo no qual vocês é peregrino ainda vive. Eles foram resgatados disso. Isso, irmãos, é consciência cristã. Eu falo assim com meu coração apertado, porque eu sei que você pode ouvir isso tudo aqui, sair daqui e entregar teu corpo para o pecado. Associar a tua satisfação a coisas vãs. Essas dopaminas do nosso tempo, aquele hormônio da sensação boa. Vai buscar isso em outras coisas e não no Senhor. Nós estamos cometendo um erro que talvez nós não tenhamos noção da consequência desse erro. Jeremias dizia isso com outras palavras, ou melhor, Deus falava por meio dos profetas, né? Por meio de Jeremias, ele diz: olha o que está acontecendo lá embaixo. Eu estou vendo duas coisas aqui terríveis diante dos meus olhos. O meu povo tem abandonado as fontes de águas e tem buscado cisternas rotas que não retêm as águas. Estão trocando o eterno pelo passageiro, o infinito pelo finito, o não visível pelo visível. Estão trazendo sobre si a justa consequência das suas ações. E a gente fala chorando. Filhos que se foram, gente que está negando a fé, falta de sabedoria para lidar com as adversidades da vida. Eu estou vivendo uma coisa que eu pensei que eu nunca ia viver, mas o que eu estou falando isso é real. Eu vi um crente pedindo conselho ao seu vizinho que não é crente. Isso para mim, irmãos, é como se a gente tivesse chegado no fundo do poço, não dá para cair mais. Também já vi o não crente aconselhar o crente sem que ele peça. Por que você está triste? Confie em Deus. Fútil procedimento de onde nós fomos resgatados. Maneira de viver mundana nos nossos relacionamentos, na maneira como lidamos com coisas da igreja, por exemplo. Estava falando com Adão aqui antes. Adão, as coisas, quando a gente lida com a igreja, nos nossos relacionamentos eclesiásticos, vem de uma outra dimensão. Mas a gente não lida com isso como o mundo lida. É diferente, nós fomos resgatados de um procedimento fútil. Um Robinho estava falando aqui antes de começar, eu falei: Robinho, a gente tem uma mania tão mundana de viver ainda, que é possível, por exemplo, que eu pinte tudo isso aqui, fique muito bonito, mas tem um detalhe aqui dessa porta que a pessoa achou que não é legal. Ela vai falar mais do defeito da porta do que tudo de bom que está aqui. Isso é um fútil procedimento. A pessoa se esmera para fazer da melhor maneira possível, a outra não fez nada para aquilo acontecer, mas quando aconteceu, ela fala: poderia ter feito desse jeito. Isso é fútil procedimento. Você herdou isso dessa geração caída. Mas no reino de Deus não é assim, irmão. O reino de Deus é paradoxal. Quando os discípulos de Jesus, junto com sua mãe, chegaram para ele e falaram assim: coloca um à tua direita, outro à tua esquerda. E ele diz: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? E ele diz: sim, nós bebemos qualquer cálice, desde que fiquemos à direita ou à esquerda. Ele diz: olha, então vocês bebam cálice, mas eu não prometo nem direita nem esquerda. Sabe por quê? Entre vocês é assim, no mundo é assim, mas no reino de Deus não. No reino de Deus é diferente. E o povo peregrino representa um reino que não é deste mundo. Então ele fala de um preço, ele fala: foi pelo precioso sangue de Jesus
E aqui ele fala de outra coisa interessante, ele fala de um decreto, para você ter a ideia da dimensão do que Pedro está falando, ele está falando de um decreto eterno da salvação e um sangue eterno da redenção, porque ele diz que esse sangue, ele diz, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. É como se Pedro está falando assim: não brinque com essas coisas, não leve essas coisas de qualquer maneira. São coisas que já eram estabelecidas antes de você usar fralda, antes de você ter nascido, antes de teu pai e tua mãe sequer ter a ideia de conceber você. Essas coisas para as quais ele está te chamando são coisas eternas, são coisas que foram estabelecidas antes que houvesse mundo. É como se Pedro estivesse falando: cresçam, compreendam de forma mais abrangente. Vocês já não sabem disso? Cresçam nesse conhecimento. O último versículo dos escritos de Pedro é exatamente isso. Antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente precisa denunciar outras coisas. Irmãos, a gente tem uma igreja que não quer o conhecimento, que não gosta de conhecimento, que quer sermão de 10 minutos, que quer texto de caixinha de promessa, que se alimenta da futilidade das redes sociais. Você olha as tuas redes sociais, quanto mais você vê bobagem, porque ela mais está te vendo como bobo. Está postando o que você busca. Só tem bobagem lá na tua rede social, ela está entendendo. Tem um cara querendo bobagem lá, envia para você ficar rindo. Você ficar rindo, se distraindo com a futilidade. Ele está falando: eu resgatei vocês daí. Em vez de ficar querendo essas futilidades, vai crescer no conhecimento de uma obra que já existia antes que houvesse mundo. Você conhece o Cristo que é pré-eterno, que existe em si mesmo, que é Deus encarnado. Você conhece isso, você sabe discutir sobre isso, você sabe argumentar sobre isso? Não. Porque que nós estamos procurando são as futilidades dessa geração. Irmãos, entenda, por favor, para os idealizadores de uma nova geração, quanto mais você for ignorante, melhor. Quanto mais você não compreender, mais você vai ser envolvido, enganado. Não pense que isso aí é coisa só dos homens, não. Tem uma batalha espiritual por trás disso tudo. Por isso que eu louvo a Deus quando você sai da tua casa para estar aqui. Nós só temos um domingo pela manhã para estarmos juntos. Um domingo. Ao longo da semana, nós só temos um pedacinho de um dia para estarmos juntos, para tratarmos das coisas que são concernentes à nossa fé. Único momento numa semana. Se você troca isso aqui, porque você está cansado, você está aí, você está aquilo, você está aquilo, acho que Deus precisa te despertar. Ele precisa acordar você para a realidade à sua volta. E por último, irmãos, ainda dessas coisas, né, sabendo que ele vai falar de outra coisa. Repare como ele vai aprofundando, ele vai falando de coisa do cotidiano, o vosso fruto de procedimento, que herdou dos vossos pais, está falando do aqui e agora, daqui a pouco, não, vocês foram resgatados, aí ele aprofunda. Pelo precioso sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo. Aí ele aprofundou. Depois ele vai se aprofundar ainda mais quando ele vai falar da natureza da igreja. E ele vai falando assim que esse sangue, conhecido antes da fundação do mundo, foi manifestado no fim dos tempos por amor a vós. Irmãos, o que esse pescador está falando que a igreja é? A igreja é um povo escatológico. A igreja é um povo cujo fim dos tempos já chegou. Ela já vive uma realidade escatológica. Por isso que ela é luzeiro desse mundo. Ela já é realidade no mundo por vir, vivendo no mundo de agora. Por isso são forasteiros. Por isso caminham dispersos peregrinos. Elas são salvas por um sangue conhecido antes da fundação do mundo e que se manifestou no fim dos tempos. Isso concorda com as palavras de Paulo aos Gálatas, quando diz: vindo a plenitude do tempo. Plenitude quer dizer
completo, fechou, palavra pleuroma, do grego, vindo o tempo estando completo, Deus enviou o seu Filho. Aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, ele diz: a vós a quem o fim dos tempos tem chegado. Quando os discípulos recebem o Espírito Santo e falam em outros idiomas, que aqueles que estão de fora falam, eles estão bêbados. Pedro pega a palavra e não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz, nos últimos dias. Você vive nos últimos dias, você é um povo dos últimos dias, você representa os últimos dias, você representa um reino que vai se consumar, mas que já está presente. Você foi eleito antes da fundação do mundo, você está destinado a uma eternidade, mas você está nessa intercessão. E você não pode viver segundo o procedimento que teus pais legaram, que essa própria geração te trouxe. Pense nisso, creia nisso, coloque isso. A igreja é um povo escatológico. Por isso que ela não coloca sua esperança aqui, sua satisfação aqui. Irmãos, eu preciso, ao mesmo tempo que eu estou pregando, eu estou dividindo carga do meu coração com vocês. Dividindo, é para o teu coração ficar mesmo pesado com relação, pesado no bom sentido, né? É que haja uma carga disso no teu coração, para que você saiba por que você sai da tua casa, por que você está aqui, o que implica ser um cristão. Eu peço assim, encarecidamente, como pastor, como amigo, como irmão, e no nome de Jesus, fuja da futilidade. Não molde a tua vida naquilo que é vapor, naquilo que passa. Não tenha a tua mente manipulada pelas invenções dos homens. Não faça isso. Você não pertence a esse mundo. Se aqui, vocês vão rir agora, mas se aqui parecer alguém com um bebê reborn, vocês estão rindo porque vocês pensam que isso é impossível, né? Não é isso? Vocês estão rindo porque pensam é impossível? Escreve o que eu estou falando, deixa passar um tempo. Vê se você não vai ver crente defendendo isso. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vê se você não vai ver crente falar assim, tem nada a ver. Porque você já vê humanos dormindo com animais, botando o nome de pessoas em animais, chorando mais pela morte do animal do que pela morte do ser humano. Você já está vendo isso acontecer. É fútil o procedimento. E ele tirou você de lá. Por que você acha que as pessoas ficam fazendo beicinho, biquinho para o celular e tirando fora? Por quê? Por quê? É perda de identidade. É querendo provar para você mesmo que você é alguma coisa. É fútil. É futilidade. Ah, é pecado? Não, pode continuar fazendo teu biquinho. Se você puder me ouvir, você me ouça, que eu estou expondo a palavra de Deus para você. Agora, não é pecado não, pode fazer biquinho, pode fazer o que você quiser. Mas saiba que aquele que você chama de pai, ele julga segundo o procedimento de cada um. Ele disciplina. Por último, irmãos, Pedro vai falar de uma mediação, porque ele fala assim, tudo isso. Aí ele fala assim, por meio dele. Dele quem? De Cristo. Por meio dele tendes fé em Deus. Significa, irmãos, que se não fosse Cristo, nada somos. Sem Cristo, nós não encontraríamos o caminho do Pai. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Paulo vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. O autor de Hebreus vai dizer que é pelo sangue dele que nós entramos no Santo dos Santos. Tudo é por meio dele. Cristo é esse grande mediador. Ele não é só mediador, mas ele traz em si a sua glória, quando ele diz assim: o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Onde Cristo está hoje? Glorioso, à direita da majestade. Lembra quando ele falou: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste? Agora, dá-me de novo a glória que eu tinha contigo antes que houvesse o mundo. De onde ele veio, foi para onde ele retornou. Glória indizível. Em Cristo há esperança, em Deus.
que ele termina dizendo assim: de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, não nas coisas, não na futilidade, não nos prazeres momentâneos. Se você quer saber o nível de uma geração, por exemplo, você quer saber qual é o nível da geração pós-moderna, preste atenção nas músicas que fazem sucesso. Se é fútil ou não. Essa é a geração fútil. Se você vê a qualidade poética das canções no final do século passado, por exemplo, e você compara com hoje, você vê 2 tipos de geração. Essa geração aqui é vazia. Essa geração aqui é fútil, fútil. Você vê a qualidade das músicas. Por que os livros são caros? Porque não se lê. Por que essas coisas são até de graça? E não tem nada de graça, tá, gente? Porque o consumo é grande. O consumo é grande. Por que as pessoas falam: "Eu realizei um sonho vendo o show da Lady Gaga"? Eu realizei um sonho, porque eu fui ver o desfile da escola de samba. É um sonho fútil, da onde Deus nos tirou. Que coisa, irmão. Você já leu esse texto de Pedro? Com certeza você já leu. Você está vendo como ele salta. Eu quero só concluir dizendo 3 coisas para todos nós aqui. Você que está me ouvindo. Que você possa, a partir de então, procurar ratificar as suas crenças por meio das suas ações. Você crê que ele é pai? Então tema. Você crê que ele se justificou? Então se relacione com ele. Você crê que ele vai voltar? Então tenha esperança. Uma coisa está relacionada à outra. Então, a partir de hoje, procure ratificar o que você crê pela maneira como você age. Você crê que o sangue de Jesus purificou a tua vida? Sim, saiba que ele purificou a vida do teu irmão também. Então você não pode ter uma relação de acepção. Você, como crente, você nunca pode dizer assim: eu tenho uma coisa contra aquele irmão que é difícil de tirar do meu coração. Então se converta. Converta-se, porque não está certo. Segundo, procure crescer no conhecimento da obra da salvação. Ore, olhe, melhor dizendo, honestamente para a tua vida. Vamos fazer um teste aqui de honestidade. Olhe honestamente para a tua vida. A vida tem 24 horas, você tem o dia tem 24 horas, você tem seus afazeres. Talvez você trabalha num emprego, ou talvez em casa, dona de casa, talvez você trabalhe direto, enfim. Aonde eu quero que você se analise agora? Quanto do teu tempo você investe no conhecimento da tua fé? Quanto do teu tempo? A fé que é a disputa de todos para roubar de você. Quanto tempo da tua vida você investe no conhecimento da tua fé? Que Pedro está falando assim: sabendo o quê? Vocês sabem, eu expliquei para vocês. Eu ensinei para vocês. Agora, se vocês vão se aprofundar nisso, é com vocês. Na segunda carta dele, ele diz assim: ó, já o Papai do Céu vai me levar. Só quero saber o que, é que vocês vão fazer com tudo que eu ensinei para vocês. Na segunda carta ele fala isso. E terceiro e último, irmãos, se você que está me ouvindo entendeu, ande nessa peregrinação com esperança que o evangelho te traz, mas com vigilância, porque aquele que te salvou também é justo juiz. Não, não brinque com Deus.
Ele não vai te jogar no inferno, porque o sangue de Jesus já te garantiu isso. Mas ele pode permitir que o inferno dessa vida, de alguma forma, assole tua caminhada. Então guarda o que esse pastor está falando para você. Procure andar com vigilância e com temor enquanto você espera a vinda dele. Tira dos teus olhos aquilo, tira diante dos teus olhos aquilo que não deveria estar. Guarda teus ouvidos, monitore tua voz, aquilo que você fala. Cuidado com teus desabafos. Cuidado para você não tomar decisões no momento das emoções. Cuidado para você fazer besteira na tua vida que vai atingir você, nunca vai atingir só você, sempre vai atingir outros. Então, irmão, se o Senhor falou o teu coração, saia daqui hoje assim. É com você. Saia daqui dizendo: Senhor, eu quero que minha vida respalde o que eu creio. Não é que você vai ser perfeito, não. Mas você vai começar a aproximar a tua vida de uma luz, e você vai começar a falar: isso aqui tá no lugar errado. Isso aqui tem uma prioridade na minha vida que não deveria ter. Eu vou tirar isso daqui. Eu vou me desvencilhar disso, isso não está legal, isso não está legal. Esse procedimento meu aqui tem a ver mais com a maneira vã que eu vivia do que com uma nova vida no reino de Deus. Você que tem que fazer isso. Busque crescer no conhecimento. Eu acho que você tem uma igreja que prima pelo conhecimento. Então, é você que é responsável com o que você aprende, com aquilo que você ouve. Porque não adianta, irmãos, a cada domingo você ficar impressionado, se entre um domingo e outro você continua com os mesmos hábitos. Sabe como é que se muda um mau hábito? Colocando um bom hábito no lugar dele. Então faça isso. Ok? Feche teus olhos. Bendito Deus. Nós lembramos das palavras do teu apóstolo que diz: que diremos, pois, mediante essas coisas? O que nós falamos nesta manhã é como responder a tudo isso? Que diremos, pois, diante de tudo que tu tens nos falado? Senhor, como há pessoas que precisam ouvir o teu evangelho. Como tua igreja precisa se portar como um referencial de diferença. Como isso tem que acontecer hoje? Nós estamos vendo, Senhor, pessoas, adolescentes, jovens, adultos, famílias sendo tragados por esse mundo feroz, sem limites. E nós queremos te pedir perdão se a nossa maneira de viver imita mais esse mundo do que o reino que nós devemos defender enquanto somos peregrinos da dispersão. Então, nós estamos nesta manhã abrindo nosso coração, confessando pecados, erros, suplicando pela tua misericórdia, suplicando pela tua graça. Nós não queremos ficar olhando as redes sociais e dando gargalhada ao ver cenas que mostram uma humanidade se afundando. Nós não queremos isso. Nós queremos ser tua voz. Nós queremos ser resposta, Senhor. Nós queremos mostrar que há um caminho, que há algo que de fato preenche, de fato satisfaz. Perdoa-nos nossas futilidades, nossa maneira ímpia de viver ainda, nossas preferências mundanas. Perdoa-nos, Senhor. Porque como podemos ser referência para o mundo caído se estamos caindo junto com ele? Então ajuda-nos. Ouça a nossa súplica nesta manhã. Atenta ao clamor sincero do nosso coração. Nós não estamos falando que somos perfeitos, pelo contrário, nós estamos reconhecendo, Senhor, que precisamos mudar, que precisamos rever coisas. Isso não é para A, para B ou para C, isso é para todos nós, Senhor. Todos nós. Nós cremos que aquilo que temos ouvido de Ti
é uma demonstração do teu cuidado e do teu amor para com o povo que tu amas, que tu és Pai. Então guarda-nos. Tenhamos um domingo, restante de domingo, bem pensativos naquilo que tu falaste, que teu Espírito possa iluminar o interior de cada um de nós, mostrando, olha, tira isso da tua vida. Você está gastando muito tempo com isso e quase nenhum tempo em oração, na minha palavra. Você ouve um sermão do teu pastor lá de 1 hora, depois você fica o restante do dia entretendo com outras coisas, esquecendo o que eu te falei. Então fala isso conosco, Senhor. Eu sou pequeno para isso, eu sou incapaz para isso. Eu preciso também da tua graça. Preciso de ti, Senhor. Levanta-nos como luzeiros teus, no meio de uma geração que se corrompe, que se esvai. Estamos assustados com o que estamos vendo, porque não imaginaríamos ver o que estamos vendo. Seres humanos trocados por bonecos, homens se dizendo animais, mulheres querendo ser homens, homens querendo ser mulheres, divórcio sendo falado com uma facilidade enorme nos nossos dias, filhos tendo coragem de falar para os seus pais coisas que tanto contrariam eles. Nós não esperávamos que íamos viver isso, Senhor. Nós estamos vivendo como forasteiros da dispersão. Ajuda-nos, Senhor. Se as lágrimas não descer pelos olhos, que tu possas contemplar lágrimas na nossa alma por tudo que estamos vivendo. Os templos estão abarrotados de pessoas, ávidas por entretenimentos, por shows, por espetáculos, por alguma dosezinha de dopamina religiosa no domingo, para dar uma sensação de satisfação que logo se esvai. Levanta uma geração de profundidade, Senhor. Desperta no teu povo o desejo por conhecer a Ti, de crescer no conhecimento. É a nossa oração sincera ao fim desse sermão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Acho que a gente pode terminar cantando uma canção. Vocês vão receber, os líderes de grupo, vão estar recebendo esse sermão aqui, vão estar trabalhando. Antes dos irmãos começarem a cantar, eu quero te fazer um pedido. Você que é membro de um grupo, faz parte de um grupo, quando você vir, venha com um caderninho teu, com a caneta, anote coisas para você ter conteúdo também, para quando chegar na reunião do grupo, você ter conteúdo para discutir, para trocar com seus irmãos, para somar, para a gente ir avançando no conhecimento, tá bom? Para que o grupo não seja mais um monólogo, mais alguém pregando o que já foi pregado. A gente precisa crescer, dependemos disso. Vamos ficar em pé? Quer que eu faça o back vocals? Tá todo rabiscado, eu vou te enviar, porque não vai entender nada aí. Eu acho que você não entende nada. Meu Salvador, A cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cantemos com a boca e com a alma.
Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado com seu amor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por mais um dia de tua igreja estar reunida para cultuar a Ti, para Te adorar e para ouvir aquilo que Tu queres nos falar. Estamos saindo daqui a alguns minutos, estamos nos despedindo, indo para as nossas casas. A vida continua aí, Senhor. Vamos continuar como peregrinos, forasteiros da dispersão. Domingo que vem estaremos juntos aqui, mas entre um domingo e outro, Senhor, somos crentes itinerantes, caminhando pela jornada da vida, lidando com adversidades, com lutas internas e externas, que possamos ser levados pelo temor a Ti, Senhor, que possamos ser levados por aquilo que conhecemos, por aquilo que Tu nos fizeste conhecer, Senhor, que possamos não só compreender, mas explicar a quem desejar a razão da nossa esperança. Nós oramos, te agradecendo por este domingo. Que a graça de Jesus Cristo, o Filho, que o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Deus Espírito Santo, que essa trindade santa esteja conduzindo nossas vidas até que Ele venha. Amém e amém.